Esse canal aqui não é sobre anime, mas bora falar sobre Boku no Hero Academia. Ah, meu Deus do céu, é uma tristeza. Isso aqui tá me lembrando muito a treta da Haluka, né? Você faz igual outra. É aquela história de vem, vai, o pessoal já explica a história e o negócio, olha, só na bosta, na bosta. A gente fala assim, para, pelo amor de Deus, não conta mais essa história, vai pra frente, vai fazer outra coisa na vida, vai fazer OnlyFans. Uma coisa boa pro espírito, né? Mas ninguém vai fazer isso. O pessoal ficar voltando na mesma história, reexplicando de novo. E todo mundo sabe que todo mundo tá errado nessa porcaria e tal. Mas igual outro. É igual aquela a história lá do. Com a definição de insanidade, né? Do videogame lá do carinha. Fazer a mesma coisa várias e várias vezes e esperando que o resultado mude de alguma forma, né? É a história da Haluka e a história do Boku no Hero Academia, né? O cara explica de novo o final pra tentar justificar tudo aquilo que o pessoal achou muito ridículo e muito escroto no final do anime. Mas igual outro. Um dos pontos aqui que eu gostaria de pegar, pelo menos alguns pontos. Primeiro ponto, ele fala que o Deco, né? Ele fala que no final ele se tornaria um professor e tudo mais, da mesma forma, mesmo com poderes, sem poderes, mas igual o pessoal do, como não, viu? Dos gringos, né? Aquele copium, né? Que a pessoa se engana, né? Respirando o próprio ar pra poder tentar se enganar, dizendo que é aquilo que ele queria. Eu tenho o sonho destruído, mas aquilo lá, olha, ser professor é a melhor coisa. Por cada. É questão cultural, como eu expliquei no outro vídeo, mas isso aí ficou engraçado. Porque é aquela questão, né? Ele queria ser professor, mas ele aceitou o traje lá que dava poderes pra ele. Como é isso? E outra coisa, né? Igual outro, não é uma escolha dele perder os poderes. Se ele tivesse. Eu apostaria, se ele tivesse de novo a oportunidade com a Mate de novo, de receber o poder de volta, ele faria igual no primeiro episódio. Choraria de joelhos e choraria sobre os poderes que ele ganharia de volta, né? Porque ele tá aceitando até um traje podre. Imagina que se ele recebesse os poderes de volta, né? Aceitaria totalmente a situação. E uma coisa que eu achei engraçada foi a questão. Interessante, né, no caso. É a questão política, né? Eu achava que não tinha muita questão política nesse negócio aí de anime, coisa parecida, ainda mais anime de lutinha e tudo mais. Mas o pessoal fez o L, ó, o L forte lá. Tô de zoa. Mas é aquela questão, né, do. Porque você tem na política, tem um lado mais pragmático, supostamente o pessoal da direita, que só tem a razão, coisa parecida, e o lado mais esquerdista, que é um lado mais do amor, não sei o quê, da inclusão e tudo mais, né? E eu achei o final uma análise bem rasa e bem superficial da situação. Olha, se você for olhar a história do Boku no Hero Academia, um, um carinha fez uma barbaridade toda, construiu a Liga de Vilões, fez um negócio muito doido lá, e quase acabou com tudo do Japão. Um carinha. Um. E a solução que eles resolveram fazer é cuidar das crianças e tudo mais, dar possibilidades, explicar os poderes deles, tentar dar uma forma assim de encaminhá-los ou coisa parecida. Olha, e isso aqui, na minha avaliação, é uma questão bastante esquerdista, uma bastante inclusiva, né, daquela teoria. Só que eu acho que é uma coisa assim tão que realmente, na realidade atual, vamos dizer, se você dá oportunidade para mais pessoas, tipo na Europa, comparado com o Brasil, você tem menos criminalidade, né? Você reduz a criminalidade. Mas mesmo assim a criminalidade continua alta lá. Acontecem ainda crimes. Seja por alguém vindo de fora, por exemplo, um vilão, né, no caso do anime, ou seja por as pessoas mesmo que têm condições melhores, mesmo assim as pessoas ainda têm o sentimento humano que não sai delas, né? Que o sentimento, a coisa humana de ter inveja, que mesmo que você tenha uma casa, coisa parecida, aquele outra pessoa tem uma casa melhor, sempre, como o pessoal fala, o jardim do vizinho é mais verde. Ou seja, mesmo que você tenha uma condição boa, o vizinho do teu lado sempre está um pouco melhor que você, né? Então é aquela questão. E eles fazem uma coisa assim, um final muito fraco, ao meu vista, né? Do meu ponto de vista.
Porque é aquela questão, imaginando que o mundo ideal, se você dá oportunidade para todo mundo vai fazer aquilo, né? Vai ter uma coisa boa, não vão precisar mais de heróis ou coisa parecida. E tem um problema com isso, né? De novo, só precisou de um cara para destruir quase todo mundo e causar uma revolução. Imagina no futuro, né? Ainda mais que os heróis, supostamente, que a ideia do anime final dá, é que vão acabar, vão se degradando, não vai ter mais necessidade. E o futuro, e as futuras gerações? Vai ter só educação? Porque eles dão a ideia daquela... por exemplo, você está ensinando as crianças, você não vai ter mais vilões do futuro. E isso está totalmente longe de uma categoria de ser humano, né? Eles estão supondo que o ser humano do futuro, mesmo com superpoderes, não vai ter nenhum vilão no futuro, coisa parecida que faça uma coisa tão grave quanto ocorreu no passado, né? Ainda mais que no momento que eles estão aplicando a política deles mais esquerdista, é uma política que é ideal, idealizando totalmente, né? É uma política aplicada logo após um incidente gravíssimo. E o futuro como vai ser? Esse negócio também vai reduzindo e vai dar mais possibilidade, vai criar ciclos e ciclos e ciclos de violência. E pessoas até de outros países, né? Que se um fez toda essa revolução, imagina pessoas de outros países vindo, né? Então, é um idealismo, fazer igual o outro. Nesse Boku no Hero Academia, né? É uma imaginação, uma coisa que não é uma realidade, né? Os superpoderes. Mas outra coisa que não é realidade também é o final dele, né? Imaginando que vai ser uma coisa linda forever, coisa parecida, né? Tentando justificar faz igual o outro. Pros ultra limpando o vaso sanitário, né? Tudo isso. Hoje, outra coisa interessante foi o final com a mocinha, né? Eles fizeram aquele aperto de mão lá, igual fazendo spoiler, né? Aperto de mão igual... como é o nome daquele cara? Tem um meme que dois caras vão lá e apertam a mão e dá aquele close no aperto de mão, coisa parecida. E ficou aquele brother, né? Dá tudo a entender que o nosso protagonista finalmente vai ficar com uma meninazinha lá que ele gostava, a menina que gostava. Só que aquele negócio, né? Teve um time skip. Teve um time skip e eles não ficaram juntos. Depois de sei quanto tempo que eles foram falar. E você sabe, mano, na realidade, quando as pessoas não estão em contato, assim, diariamente, falando, os amores mudam, as pessoas mudam, e até os objetivos, né? Inclusive, os objetivos dos dois mudaram. E quando você vê esse negócio aí de eles, não, bora apertar a mão aqui, a gente vai pro futuro, coisa parecida. Olha, se teve time skip e não teve nada, pode ser que tenha outro time skip e não teve mais nada também. Ou seja, faz igual o outro, imagine aí que eles vão ficar juntos ou coisa parecida. Mas olha, teve aquele time skip lá que eles não ficaram, não. Só gente iludida. Faz igual o outro, é um futuro de ilusão e um namoro, um casal ficando de ilusão também, coisa parecida. E outra coisa que eu achei engraçada nesse final foi esse negócio do Bakugo, né? Que continuou um bullying e se fazendo bullying nos outros, mas no final ele se tornou uma pessoa boa, coisa parecida. É muito engraçado. Que pessoas boas que fazem mal os outros se tornam pessoas boas, né? Coisa parecida. Não precisa ser assim. Então até o teu bullying, a pessoa que fez bullying contigo quando você era jovem, coisa parecida, pode ser uma pessoa boa em qualquer momento, coisa parecida. Cara, é só questão assim, loucura, coisa parecida, devaneio. Mas tá, esse negócio do Boku no Hero, esse final modificado, ou um pouquinho mais de história, né, pra poder tentar recontar a história da Haruka. De novo, né? Mas igual o outro, que a Haruka teve, que apareceu aquele outro personagem lá. Muito engraçado esse negócio aí. Mas enfim, isso retoma aquelas questões do passado que a gente tinha, de novelista mudando o final da novela ou reescrevendo alguma coisa porque o público não gostou nada de uma questão. E a gente repete agora, mesmo na era da tecnologia, né? Ainda mais na era do Twitter, que o pessoal reclama aqui só das coisas, um autor voltando à obra para poder reescrever alguma coisa
pra poder ir pro futuro, né? Se retratar de alguma forma, coisa parecida. Bastante interessante, né? O passado voltando pro presente. Eu acharia bastante interessante se o autor pegasse essa história dele desse final lindo, maravilhoso, coisa parecida, e criasse uma outra obra em cima disso, mostrando que o final não vai ser tão legal assim e vai ter mais desgraça e coisa no futuro, né? Seria uma história bastante interessante. Me lembrei agora do final do... Desculpa aí, mais um final. Do Chrono Trigger. Chrono Trigger. Se você não jogou, por isso o negócio aqui, 10 segundos. O final é dos personagens levando o cacete, né? Foram de arrasta. Foram de 6x1, né? Como o pessoal fala, né? Do trabalho 6x1. Fica igual aquela questão do final triste, né? E se fazer o outro, acontece um final triste pra ter um final de outra história, de outra coisa parecida, continuando, né? Mesmo desgraçando a vida de todo o pessoal que gostava da história anterior, né? Porque imaginar que os personagens principais vão de arrasta por causa da história anterior, né? Passar de uma história pra outra, é uma coisa bem pesadinha. E seria bastante interessante do ponto de vista do contar da história, né? Apesar da desgraça dos fãs. Que teria fã fazendo muita coisa, teria. Me lembro daquele caso, né? Que o maluco ficou tão puto com os animes que foi lá no Japão, como o nome, um carinha lá tocou fogo em tudo, foi aquela loucura, né? Só tem louco, pra tu ver o nível, né? Por isso que o autor, acredito eu, né? Ficou assim, ó, nem melhor recontar esse negócio aqui, fazer um negócio direitinho, que senão o pessoal é maluco aí, mano. Não fica só na história, não. No Japão o pessoal vai lá na editora e faz o escambau, né? Mas, enfim, né? História de Boku no Hero Academia. A Haruka 2, né? Fazer igual o outro. O que você acha, cara?